Olá, seja bem-vindo ao canal. Continuando o vídeo anterior, né, que a gente falou sobre os tipos básicos de Elixir. Agora vamos falar um pouco sobre as operações básicas, né, e aí vai envolver alguns desses tipos básicos. Então, a primeira operação básica que a gente vai abordar aqui é a operação aritmética. Repetindo para enfatizar, né, somar, subtrair, multiplicar e dividir. E se utilizarmos esse dividir aqui, essa barra, a gente vai retornar um número real, né? Um ponto flutuante, como diz aqui no Elixir School, né? Um número real, um número que tem a parte decimal ali. Por exemplo, eu tenho dois números inteiros 2 e eu somo com outros 2 e vai dar o que? 4. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Então, ele avalia uma expressão na linha e o resultado ele retorna abaixo, certo? Então, 2 mais 3 vai dar 5, né? 2 menos 1 vai dar 1. E aí se eu colocar 2 menos 5 vai dar menos 3. Então operações matemáticas, no somar e subtrair. A gente também tem a operação de multiplicar. São operações básicas, né, que são executadas aí pelo processador de uma maneira bem rápida mesmo. 2 vezes menos 5 menos 10. Percebam que eu fiz uma pequena jogadinha aqui de sinais, né? No entanto, não é tão legível e tão interessante de fazer isso, apenas com o propósito de demonstrar a possibilidade que eu fiz. Então sempre evite esse tipo de coisa, né? Se por um acaso você quiser colocar alguma coisa, dois sinais, duas funções assim próximas, utilize sempre o parênteses. A gente vai ver mais pra frente. Uma coisa que dentro do Elixir é interessante é o seguinte: se eu divido, por exemplo, o número 10 usando a operação de divisão, o barra, por 5, ele vai dar um número não inteiro, mas um número flutuante, né? Vai dar um número real, tem a parte inteira e tem a parte decimal. Por que ele faz isso? Porque esse operador ele converte o resultado em um número flutuante. Por exemplo, se eu tenho 11,5, vai dar 2,2. Então, exatamente para poder utilizar dessa forma. Mas, então, se eu quiser que ele retorne apenas a parte inteira, né, apenas o número inteiro, esquecendo a parte decimal, então eu utilizo outra forma de dividir, que aí vai ser uma função de dividir, né, que é div, aí eu coloco 11,5. Isso aqui é uma função que tem dois argumentos, né, 11 e 5, né, argumento 1 e argumento 2. Então, se eu executo essa função, eu vou ter 2, esquecendo então a parte de resto, né, a parte decimal. Mas eu falei em resto, né, mas se a gente quiser saber o resto dessa divisão, ou seja, quanto é que sobra nessa divisão, né, a gente utiliza a função rem, que retorna o resto, 11,5. E aí, qual é o resto? 1, né? Então, a gente consegue perceber essas operações aqui. Né? Não só em inteiros a gente tem operações, mas também a gente tem operações em booleanos. Né? O que são booleanos? Verdadeiro ou falso. Sempre que possível, pelo menos nessa linguagem funcional, em Elixir, sempre busque ser muito claro e transparente quando você estiver escrevendo. Não coloque 1 se você quer colocar verdadeiro. Né? Se quer colocar true, coloque true. Não coloque 1 ou 0. Né? Sempre utilize realmente as coisas como elas são, porque a linguagem para ela ser produtiva, ela precisa ser clara também para poder ter uma manutenibilidade muito boa. Então sempre procure escrever de uma maneira mais clara possível. Então o primeiro operador para booleano é o OU, o segundo operador para booleano é o I e o terceiro é o negação. Como é que isso funciona? Vou começar pelo negação. Se eu tenho um booleano, um true, então ele vai retornar true, mas se eu tenho um negação true, ele vai retornar a false. Um detalhe importante é como é que eu resgatei a informação da linha anterior de uma maneira rápida sem ter que digitar tudo, né? Eu apertei para cima. É só um detalhezinho sobre o EX. Então eu aperto para cima, eu tenho acesso ao histórico de tudo aquilo que eu escrevi, tá bom? Para baixo eu volto para o final. Então, true é verdadeiro e o negação true é falso. False é falso e o negação false é verdadeiro. O operador I
ele avalia se as duas informações, né, elas estão verdadeiras. Por exemplo, true e true, né? O i são dois i's comerciais, tá? Então essa expressão ela vai ser verdadeira porque os dois operandos, né? Os dois operandos, eles estão verdadeiros, né? Então vai ser true. Então se eu colocar true e false, então vai ser falso essa operação, porque pelo menos um está ali falso, certo? O ou é quando eu tenho pelo menos um verdadeiro, né? Então o ou vai ser verdadeiro quando eu tiver pelo menos um verdadeiro. Então o ou true ou false vai retornar true porque eu tenho pelo menos um verdadeiro. Se eu tiver dois falses, e aí retorna, né, necessariamente falso porque eu não tenho nenhum operando verdadeiro. Então se eu tenho dois verdadeiros, vai retornar true porque eu tenho pelo menos um verdadeiro, né, por essa causa. Então os operadores negação, o i e o ou, eles retornam aí, trabalham com booleanos. O próximo operador, na realidade ainda trabalhando com booleano, mas de um pouco diferente, né? Que é uma especificidade e é importante conhecer suas diferenças, é o operador AND, OR, certo? A gente conheceu o operador IR e OR, né? Dentro do Elixir. Agora vamos conhecer o operador AND e OR. Quais são as diferenças desses operadores aqui então? É o seguinte, por exemplo, eu quero imprimir uma informação, né, 42, né, a informação 42 somente se o primeiro operando aqui, a primeira informação, ela for verdadeira. Então, eu só imprimo se a primeira informação for verdadeira. Então, se for falsa, ele retorna falso, ele não imprime, ele não mostra na tela, ele não avalia essa expressão se isso for falso. Se isso for verdadeiro, né? Se o lado da esquerda for verdadeiro, então eu avalio a expressão. É mais ou menos assim. Eu só passo adiante se a anterior for verdadeira. Se for falsa, eu não passo adiante, eu acabo aqui. E temos um detalhe aqui importante que vale a pena mencionar, né? É o seguinte: se eu utilizar, por exemplo, que implicitamente a gente reconhece, por exemplo, se a gente for reconhecer 1 e 0, certo? O 1, ele ligado, ativo, né, verdadeiro, o 0, desligado, inativo, falso, né? Tem essas conotações para esses dois números. Então, esse operador, o AND, ele não reconhece essas conotações, ele só reconhece true ou false aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 AND 43, vai dar um erro porque ele espera que isso aqui seja um true ou false. No entanto, se eu colocar 1 e 43, isso já é possível, né? Então eu executo essa operação. Então percebam que a grande diferença entre esses dois operadores, né, o AND e o I, é que para o AND ele aceita apenas true ou false aqui, e para o I ele vai aceitar qualquer informação que possa ser avaliada como verdadeiro ou falso. Por exemplo, o 1 pode ser avaliado como verdadeiro, o 0, né, pode ser um falso. Então ele utiliza essas possíveis avaliações, sendo que nesse primeiro operador, o AND ou OR, ele não vai utilizar, ele só vai receber realmente ou um true ou um false como elementos aqui dentro. A segunda operação, né, são as operações de comparação. Para isso a gente vai utilizar alguns operadores que já são pré-estabelecidos, que a gente estudou em algum momento na matemática, né? Por exemplo, para eu reconhecer aqui um valor maior do que o outro, eu uso maior que, né? Ou seja, 1 é maior do que o outro, falso, não é, né? Mas 1 é menor do que 2, verdadeiro, né? 1 é menor ou igual a 2? Sim, é verdadeiro também. Mas 1 e 2 é menor ou igual a 2? Sim, porque é menor ou igual. Então você vai ter todos esses operadores. 2 é igual a 2? Sim, 2 é igual a 2. 2 é diferente de 2? Falso, não é diferente, mas 3 é. E aí a gente tem
algumas comparações um pouco mais elaboradas, né, um pouco mais diferentes, que vão comparar entre tipos. Por exemplo, a gente tem aqui comparação de inteiro e ponto flutuante, né? E a gente utiliza, por exemplo, 2 é igual a 2.0, ele é igual, são números iguais, mas não idênticos. Então, se eu quero comparar a identidade do número, né, eles são idênticos, então o 2 igual a 2.0. Eu comparo realmente se eles são idênticos. Não, não são idênticos. Pode até ser iguais, mas não são idênticos. Eles têm tipos diferentes. Então eu vou chegar a comparar esse tipo de informação. Na verdade a terceira operação ou trabalho que eu posso fazer ali com os tipos básicos, na realidade é com strings, que são a interpolação em strings. O que é interpolar? É eu colocar uma informação dentro da outra. Como é que funciona? Então, se a gente tem uma string, minha string aqui. Então, nós temos uma string, minha string aqui, né? Se eu quero interpolar uma informação aqui dentro, que informação eu quero interpolar? Eu quero interpolar um nome. A gente vai falar um pouco sobre variáveis mais para frente, mas só para propósito de estudo, de aprender um pouco sobre interpolação, eu vou colocar um nome qualquer dentro dessa variável. Uma informação que eu vou salvar aqui dentro. Eu vou colocar aqui dentro dessa caixa, né, que tem por nome, certo? Ou pode ser por nome, uma caixa que tem por nome caixa, certo? Então eu vou colocar essa informação com a informação meu nome e vou colocar essa string e ela vai ficar aí salva aí dentro. Então, se eu chamar essa caixa, eu vou ter essa informação aqui salva. Isso aqui é uma variável, certo? Então, eu quero colocar essa informação que está aqui dentro, dentro dessa string que eu vou escrever aqui embaixo de novo. Como é que eu faço isso? Eu escrevo a minha string aqui. E aí, como é que eu coloco essa informação dentro dessa string? Eu boto hash, chave e boto caixa. E fecho a minha string. Então, essa forma de escrever aqui, né, esse hash, chave e fecha chave, ele vai fazer com que eu acesse a minha variável que está definida aqui em cima, certo? Fora dessa string. Então, aperto Enter aqui, o que vai acontecer? Minha string aqui e meu nome. Então, esse processo de colocar essa variável dentro de uma string chama-se interpolação. Então, dentro do Elixir, ele aceita a interpolação desta maneira, em strings, tá bem? E a gente tem, então, outra coisa que é concatenação. É diferente de interpolação. Concatenação é quando eu junto duas informações. Minha string aqui, fechei. Essa aqui é a minha string, sem nenhum tipo de informação dentro, né? Sim, sem nenhum tipo de interpolação. E aí eu concateno usando esses operadores aqui, maior que, menor que funcionam, né? Eles são reconhecidos como operador de concatenação dentro do Elixir. Dessa maneira, escritos dessa maneira, eles funcionam como operador de concatenação. Aí eu coloco caixa. Por caixa ser uma string, ele aceita perfeitamente essa concatenação. Perceba que aconteceu. Como não tem nenhum tipo de espaço aqui, né, ele juntou tudo, né, ele concatenou do jeito que estava. Então, interpolação, concatenação. Se vocês realmente tiverem gostado desse vídeo, curtam, compartilhem com aquelas pessoas que estão aprendendo Elixir agora. Se inscreva no canal, porque daí você vai receber as novidades, né, as atualizações de quando surgir os novos vídeos.